Olá, seja bem-vindo nesse canal. Meu nome é Lucimara Almeida, do blog eliminarconcorrência.com. E esse vídeo foi feito para você que está com muita dúvida de como compreender as propriedades coligativas de uma vez. Então, a gente precisa primeiro entender o que são propriedades coligativas e como elas interferem no sistema em questão. As propriedades coligativas, elas variam com a adição de um soluto não volátil. Todas as vezes que é adicionado um soluto não volátil, eu tenho as propriedades coligativas variando. Mas quantas são essas propriedades coligativas? São 4 propriedades coligativas. Eu falei que as propriedades coligativas elas variam quando eu adiciono um soluto não volátil. Mas o que é volatilidade? Um soluto não volátil quer dizer que é uma substância que não evapora sem aquecimento. É o caso do açúcar, do sal, que quando adicionados na água, por exemplo, varia as propriedades coligativas. Uma outra coisa muito importante: o soluto e a solução, eles são semelhantes. Aí a gente volta naquela frase antiga da química, sabe? Semelhante dissolve semelhante. Então, o sal só dissolve na água porque o sal é polar e a água também é polar. Tem uma outra frase que o vestibular adora: as propriedades coligativas independem da natureza do soluto. Por quê? Porque eles são semelhantes. Não interessa se é uma substância positiva, se é uma substância negativa, se é uma substância pequena, grande, não interessa, eles são semelhantes, o soluto e o solvente. Então, independente de qualquer coisa, se ele é positivo, se ele é negativo, vai haver interação do soluto com o solvente. Então, vamos ao que realmente interessa. Quando você adiciona um soluto não volátil na água, o que acontece? Por exemplo, as 4 propriedades coligativas, elas variam. Eu vou colocar aqui no vídeo um esqueminha. TE, aqui do lado. TE, PO, TC, PV. Então, temperatura de ebulição, pressão osmótica, temperatura de congelamento, pressão vapor. A temperatura de ebulição corresponde à propriedade coligativa ebulioscopia. O PO, que é pressão osmótica, corresponde à propriedade coligativa osmoscopia. TC é temperatura de congelamento. Temperatura de congelamento corresponde à propriedade coligativa crioscopia. PV é pressão vapor, corresponde à propriedade coligativa tonoscopia. O que acontece? Imagina o seguinte: você tem dentro de um recipiente como esse, um becker, você tem um líquido. Então, as 4 propriedades coligativas, você deve enxergar elas. E quando eu adiciono dentro desse recipiente, por exemplo, um soluto não volátil, as propriedades coligativas, elas vão variar. Nesse esqueminha que eu coloquei aqui do lado, eu tenho TE, PO, TC, PV. Então, temperatura de ebulição tá em cima, PO tá em cima, TC tá embaixo e PV também tá embaixo. Lembra daquela música bom xi bom xi bom bom bom? Bom xi bom xi bom bom bom. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Quando eu adiciono o soluto não volátil, o que acontece? As propriedades coligativas de cima, temperatura de ebulição, pressão osmótica, elas aumentam, vão lá para cima. A temperatura de congelamento e a pressão vapor, ela diminui, vai lá para baixo. Um exemplo bem clássico: imagine um copo com água, você vai colocar para ferver. A água ferve a temperatura 100 graus Celsius. Nossa, acertou. Se eu adicionar açúcar na água, a água vai ferver a 100 graus Celsius? Não, ela vai aumentar a temperatura de ebulição dela. Ao invés de 100, vai ser lá para 110, sei lá, ok? Tá vendo? Os de cima sobem e os de baixo descem. Agora, se eu coloquei sal na água e coloquei a água para congelar, a água congela a temperatura de 0 graus Celsius. Se eu ponho sal na água, a água vai congelar a menos graus Celsius, vai abaixar. Entendeu? E tem um macete para vocês guardarem essas propriedades aqui. Tempo, TE, PO. Então, tempo tá em cima e TC, PV tá embaixo. Lembra de tempo? Tempo tá em cima, PV tá embaixo. TE, PO. Só para lembrar. Agora, como eu vou aplicar essas propriedades coligativas? Como elas são aplicáveis? Eu tenho K, que é inversamente proporcional a PT. K é inversamente proporcional a PT. O que é K? C é cozimento, A é altitude, P é pressão e T é temperatura. Quando eu aumento a altitude, também aumenta o tempo de cozimento. É tipo, o que demora mais? Você cozinhar algo lá no nível do mar ou nas cidades lá em cima, a altitude lá em cima, nas serras? Então vai demorar mais para você cozinhar nas serras, porque a altitude é maior. Quanto maior a altitude, maior também o tempo de cozimento
aumento, menor a pressão, vou deixar o esquema aqui, menor a pressão e menor a temperatura. Se eu aumento a pressão, consequentemente eu aumento a temperatura, eu diminuo a altitude e diminuo o tempo de cozimento. Gente, é assim que a panela de pressão funciona. Como é que funciona uma panela de pressão? Eu tenho uma panela onde eu aumento a pressão, eu vou colocar uma imagem de uma panela de pressão aqui, só pra vocês lembrarem. Eu aumento a pressão dentro da panela. Se eu aumento a pressão dentro da panela, consequentemente eu aumento a temperatura. Aumentando a temperatura, eu diminuo o tempo de cozimento e diminuo a altitude. Foi assim que eles fizeram a panela de pressão. Você gostou do vídeo? Ah, gostou, né? Já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, viu? Eu vou deixar aqui na descrição um cronograma de Química pro Enem 2020 para você se preparar melhor. E deixe seu like. Até o próximo vídeo.